Crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Que nada, crente só morre no tempo. O exercício físico para nada é proveitoso. Bem, se você é crente e já ouviu algumas dessas frases, ou é uma daquelas pessoas que fala essas frases, vem comigo que eu vou te mostrar a verdade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lídia Fernanda e esse é mais um vídeo deste canal. Nesta feita nós iremos falar sobre o cristão e o cuidado com o corpo. E eu já vou começar logo soltando uma bomba. Se você come só por prazer, você está pecando. Isso mesmo que você ouviu. Você está pecando. Eu já cheguei logo soltando uma bomba. Agora continua no vídeo para você entender o porquê. Eclesiastes capítulo 10, versículo 17. Vamos ler e meditar. Diz assim: Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedices. É interessante que a gente, como crente, pega a parte do bebedices e diz, olha, não pode beber e tal, mas a gente esquece da parte do para refazerem as forças, comem a tempo para refazerem as forças. Então a gente vai ver aqui o sábio Salomão falando sobre comer a tempo para refazer as forças. Eles são bem-aventurados. Gálatas capítulo 5 a gente vai ver falando sobre as obras da carne e uma das obras é glutonaria. Antes da glutonaria tem bebedices. A gente pega o bebedices, fala contra a bebedices, mas esquece de falar de glutonaria que está bem ao lado. Ou seja, quando comemos demasiadamente apenas por prazer, estamos pecando. Isso se enquadra no pecado de glutonaria. Muitas vezes a gente dá atenção para outros pecados, mas é como se comer fosse um pecado de crente. Comer pode. E a gente acaba usando aquele termo de crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Lídia, então quer dizer que a gente vai viver de jejum? Não. Comer para refazer as forças. A Bíblia vai nos mostrar sobre isso. Então, quando a gente come demasiadamente, quando a gente come apenas para o nosso próprio prazer, nós estamos pecando. Ainda em Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29, a gente vai ver uma recomendação para os maridos, para que eles venham amar as suas esposas, assim como eles se amam, como amam a própria carne. E vai dizer que quem ama a própria carne se alimenta e cuida bem dela. Então, a gente vai ver que a Bíblia falando sobre o cuidado com o corpo, quando a gente ama, quando a gente tem amor próprio, quando a gente ama a nossa própria carne, a gente se alimenta bem, cuida bem dela. Dentro do cuidado com o corpo, a gente vai ver também o exercício físico. E é interessante que alguns crentes, para fugir, não sei, do exercício físico ou para julgar quem faz exercício físico, querendo usar algum respaldo bíblico, acaba usando aquele texto de 1 Timóteo de maneira errônea e chega até dizer que o exercício para nada é proveitoso. Mas, se a gente for abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele não diz para nada, e sim para pouco é proveitoso. Sem contar que a gente vai ver também a cultura da época. Era uma cultura em que eles praticavam muito exercício físico, porque era uma cultura de Jogos Olímpicos. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, a gente vai ver ele fazendo uma comparação da nossa corrida para o céu com a corrida de um atleta. Então, era uma cultura em que eles passavam horas e horas se exercitando. Então, quando ele diz para pouco é proveitoso, primeiramente ele faz a comparação dos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre o exercício da piedade. E aí ele chega com esse versículo dizendo que o exercício corporal para pouco proveitoso. Ele está fazendo uma comparação de algo que é eterno para algo que é terreno. Por que ele diz que é para pouco proveitoso? Porque é algo que só vai nos trazer benefícios na terra, não vai nos trazer benefícios eternos.
Porém, ainda assim tem proveito. E sem contar, como eu disse, ele está falando para um povo que tinha uma cultura de passar horas e horas se exercitando, porque era uma cultura olímpica. Não é um povo que, por exemplo, para ir daqui para ali, para um caminho de meia hora andando, digamos assim, a pessoa pega um Uber, ou vai de carro, ou vai de ônibus. Não, era um povo que ia para os lugares a pé, eles iam andando. E fora isso, ainda tinha essa cultura de fazer os exercícios físicos de acordo com a cultura da Grécia Antiga. A gente vai ver ainda que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E quando fala disso, não fala apenas do nosso espírito, fala do nosso corpo em si. A Bíblia fala sobre o pecado contra o corpo. E o pecado contra o corpo não é apenas pecado de prostituição, de fornicação, não, mas se enquadra também no pecado do descuido com o corpo, porque a gente vai ver que quando Deus ele criou a terra, Deus ele criou tudo perfeito. Tanto é que antes de ele criar o homem, ele criou tudo que era necessário para a sobrevivência humana. Então Deus ele deixou tudo em ordem, tudo perfeito, mas o pecado ele acaba deturpando tudo. Inclusive ele deturpa aquilo que Deus criou de bom, que foi o alimento. O alimento ele serve para repor as energias do homem, para repor os nutrientes, e o pecado ele sempre vem para deturpar aquilo que o Senhor ele trouxe de bom para o homem. O cuidado com a nossa saúde também, ele nos ajuda a desempenhar melhor a obra do Senhor. Como assim? Eu vou citar o meu próprio exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre, assim, fiz atividade física. Desde a minha pré-adolescência, infância, eu sempre fiz atividade física. E no começo desse ano eu tinha dado uma parada, né? Tinha parado um pouco e, gente, era surreal. Eu sentia no meu corpo até quando eu estava desempenhando a obra. Como, por exemplo, quando eu estava pregando, que no final eu ia fazer uma oração para batizar e eu não conseguia passar 5 minutos. Porque eu sentia uma dor extrema no peito e eu tinha que parar. Porque eu não estava aguentando de tanta dor que eu sentia. Isso, o meu corpo sentindo a falta do exercício físico. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente cuida da nossa saúde, acaba que a gente acaba desempenhando melhor a obra do Senhor. A gente consegue ter mais vitalidade para fazer a obra, para subir ladeira, descer ladeira, pregar o evangelho para as pessoas, para estar ali constantemente ajudando na congregação, ajudando naquilo que for preciso. E aí tem aquela desculpa de: mas a gente só morre no tempo. E quem foi que te disse isso? Que a gente só morre no tempo? Eu vou te provar que a gente pode anteceder o dia da nossa morte. Isso mesmo. Tem um grande avivalista escocês, o nome dele é Robert Murray. Murray. Eu não sei como é que se pronuncia, se escreve aí, como tá aí na tela. E esse avivalista escocês, a história vai nos mostrar que ele morreu muito cedo, muito jovem. Ele morreu aos 29 anos de idade. E antes da sua morte, ele tem uma frase dele que ficou marcada, que é que Deus tinha dado para ele uma mensagem e um cavalo, só que ele matou o cavalo. E o que é que ele faria com essa mensagem? Então a gente vai ver que ele morreu muito cedo e ele tinha a consciência de que ele tinha matado o cavalo que transportaria, que levaria aquela mensagem. É engraçado que eu sempre tive essa ideia, essa percepção de que a gente pode adiantar o dia da nossa morte, mas eu não sabia muito bem como explicar. O argumento que eu sempre usava era o argumento de uma pessoa que comete suicídio, né? Que quer dizer que aquela pessoa que cometeu suicídio, se ela não cometesse suicídio, ela ia morrer naquele dia por outra coisa? Claro que não. Aquela pessoa, ela antecedeu o período, o dia da sua morte. Mas eu não conseguia trazer muito bem algum respaldo bíblico que pudesse segurar essa afirmativa. Até que eu encontrei uma pregação, que assim, é uma preciosidade, do pastor Luciano Subirá. Inclusive, eu já vou deixar aqui no box de informações, porque é assim, se você puder assistir,
assista, ouça essa pregação, vai lhe edificar muito, que fala justamente sobre o cuidado com o corpo. E é interessante que algumas pessoas acabam se segurando no Salmo 139, que fala que o Senhor ele tem escrito os nossos dias. E aí algumas pessoas usam esse texto para segurar a afirmativa que Deus ele já tem predestinado o tempo da nossa vida e quando a gente vai morrer. Mas essas pessoas acabam esquecendo que isso está alinhado à presciência de Deus. Deus ele já sabe quais serão as nossas escolhas, se serão escolhas boas ou se serão escolhas ruins. É por isso que fala que ele já tem tudo escrito no seu livro. Isso fala da presciência de Deus, dele saber as nossas escolhas, aquilo que a gente vai escolher para as nossas vidas. Um texto que a gente também pode usar por base disso é quando a Bíblia fala sobre honrar os nossos pais. Fala, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Ou seja, a gente pode prolongar os nossos dias na terra. A gente vai ver também o rei Ezequias, quando o profeta Isaías chega dizendo que ele vai morrer, ele coloca o rosto na parede e começa a chorar e a falar com Deus. E Deus dá mais 15 anos a Ezequias. Ou seja, nós temos esse poder sim, de prolongar os nossos dias na terra ou de antecipar a nossa morte. E eu ainda vou deixar para finalizar com chave de ouro um versículo que se encontra, que inclusive eu achei ele meio pesado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 17, que nos diz assim: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então, para você que comete suicídio aos poucos, para você que está se matando aos poucos, para mim também, porque a palavra, né? A palavra que eu estou dando aqui é como uma espada de dois gumes. Tá indo para aí, mas está vindo para cá também. Quando nós estamos antecipando o dia da nossa morte, a Bíblia nos chama de ímpios e loucos. Pense bem nisso. Não adianta que eu falar, você sentir aquele arrependimento e depois voltar a fazer tudo errado. Porque isso acontece constantemente na nossa vida cristã, né? A gente, às vezes, acaba errando em alguma coisa, acaba sentindo aquele arrependimento e depois volta a praticar o mesmo erro. Mas o segredo para isso é a gente meditar na palavra dia após dia, porque a palavra ela vai nos purificando. É por isso que eu estou falando isso daqui. Porque quando eu falo, eu causo uma consciência em mim, uma conscientização disso em mim. Quando você pensa nisso diariamente, quando você comunica isso às pessoas, compartilha isso com as pessoas, automaticamente vem uma consciência também sobre você. Então é um processo. A gente precisa se conscientizar disso dia após dia. Como como está sendo a minha vida? A gente vai ver também um texto da Bíblia que vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Será que o meu alimentar, será que o meu beber, será que o meu andar, o meu proceder está glorificando a Deus de alguma forma? Ou será que eu estou sendo um péssimo exemplo para a sociedade? Então que a gente possa ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu, que foi a vida. Amém? Deus continue abençoando a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!